Ok, Radinho, vamos continuar desvendando o mistério da vida atual do pastor que chutou a santa. Bom, só pra gente relembrar, no começo do programa, pra você que não estava assistindo, aquele caso polêmico da santa, daquele bispo, né, que ele chutou a santa, e daí surgiram algumas conversas, boato e tal e coisa, e daí saiu no jornal. Enquanto é só boato e diz que, não é isso, Madalena? Microfone pra Madalena, a gente vai ficando quieto. Mas a partir do momento que alguma coisa é publicada, que este programa pode investigar, nós vamos atrás. Exatamente. E foi isso que nós fizemos. Exatamente. Então vamos mostrar. Você tenha paciência para... Eu vou rodar a história todinha primeiro, para que as pessoas que não assistiram no começo do programa assistam. Daqui a pouco eu quero notícia lá desse assunto. O que aconteceu com o bispo? Veja o que saiu publicado no jornal. Vai lá. Quem não se lembra dessa imagem que chocou o Brasil, em especial os católicos? Já faz 9 anos que o bispo Sérgio von Helder, da Igreja Universal do Reino de Deus, chutou a imagem da padroeira do Brasil. Isso aqui não é santo coisa nenhuma. Isso aqui não é Deus coisa nenhuma. Houve protestos dos devotos de Nossa Senhora e o bispo acabou saindo do país. Agora, tanto tempo depois, a revista católica Pergunte e Responderemos publicou um artigo relatando o que teria acontecido com von Helder. Uma história impressionante que também foi publicada mês passado no jornal O Santarritense, de uma cidade no interior de São Paulo, num artigo do padre Battistini. O artigo do jornal conta que logo após o episódio, o bispo Sérgio von Helder passou a sofrer de fortes dores na perna esquerda. As dores iam se intensificando a cada dia, até que ele resolveu procurar um médico. Após os exames, o médico não encontrou nada de errado, mas as dores aumentavam e o bispo teria resolvido procurar ajuda no exterior. Lá nos Estados Unidos, recebeu todos os cuidados necessários e foi atendido por uma equipe especializada. Durante sua permanência no hospital, todas as noites, ele recebia os cuidados e a atenção de uma enfermeira muito dedicada, uma mulher negra, que conversava muito com o bispo, enchendo seu coração de esperança e insistindo que ele logo ficaria bom. E foi o que aconteceu. Logo, o bispo se recuperou e teve alta. Só que antes de deixar o hospital, fez questão de dar uma festa de agradecimento para a equipe que tão bem o atendeu. Mas no dia da festa, o bispo teria sentido falta daquela enfermeira tão especial que o atendia no turno da noite. Ele pergunta ao diretor por que a enfermeira não estava na festa. Foi aí que teve a grande surpresa. O diretor do hospital garantiu que não havia nenhuma enfermeira negra cuidando do bispo durante a noite. Von Helder não se conformava. Afinal, ele passou muitas noites conversando com aquela mulher. Não era possível que ela não existisse. O artigo do jornal afirma que, diante disso, o bispo ficou convencido de que em todas aquelas noites teria recebido a visita não de uma enfermeira, mas da própria Nossa Senhora Aparecida, que o teria contemplado com o milagre da cura. E a partir daí, o bispo teria se convertido ao catolicismo e se transformado num fervoroso devoto da santa, representada naquela imagem que um dia ele chutou. Depois da publicação da notícia no jornal e na revista, nós resolvemos apurar para saber se esse milagre era verdadeiro. Nós vamos falar com todas as pessoas envolvidas nessa história. Mas como cada uma dessas pessoas é de uma cidade diferente, nós vamos telefonar primeiro. Vamos ver o que elas têm a dizer sobre isso. Vamos começar pelo padre Battistini, que escreveu o artigo no jornal. Eu recebi isso num e-mail. E esse jornal aí é de um amigo que é da minha cidade, esse jornal. E eu mandei como mando e-mail para todo mundo, entendeu? E ele publicou. Eu não pedi para publicar. Entendeu? Quando publicou, eu falei, e agora? Eu falei, e agora não tem a veracidade disso. Pois é, mas saiu com o seu nome, não saiu com o nome do seu amigo. Pois é, Madalena do céu, não pode fazer isso, não. O que não pode fazer é o senhor, que não pode deixar publicar uma matéria assinada sem o senhor ter certeza. Pois é, eu vou ter que vou ter que fazer uma justificativa no jornal. Eu acho. Pedindo as desculpas, porque não tem a veracidade dessa situação. O padre diz que se baseou num sermão feito pelo padre Edmilson numa missa transmitida por uma rede de televisão chamada Canção Nova. Vamos ligar para lá. Agora eu queria saber de onde que o padre Edmilson ouviu essa história. Tá bem.
Tá. Eu dou um retorno para você, fica tranquila. Vamos ligar para o editor responsável da revista Pergunte e Responderemos, Dom Estevão Bittencourt. Olha, parece que o Dom Estevão saiu até o presente momento, não chegou não. A gente insiste. Vamos ligar no dia seguinte. Tudo de novo, para todo mundo. Isso é um vozerio, é um boato que corre por aí, né? Mas não há confirmação. Doutorado, porém, veja, a Igreja Universal nunca desmentiu essa notícia. Se fosse falsa, teria desmentido, creio eu, né? Mas nunca desmentiu. Estou procurando o padre Edmilson. Então, o padre Edmilson, ele está no confessionário. 9 anos atrás, um outro bispo da Igreja Universal esteve muito próximo de Von Helder naquele triste episódio. O bispo Sérgio Von Helder não cometeu crime algum, nenhum dolo, porque ele não entrou em nenhuma igreja, na casa de ninguém, para quebrar imagem, para violentar ninguém. Ele apenas comprou com o próprio dinheiro dele uma imagem feita por qualquer artífice. E hoje ele vem aqui para ajudar a esclarecer essa história. Onde anda Von Helder? Teve mesmo a dor na perna? Foi mesmo digno de um milagre e da enorme generosidade da santa que ele tanto desprezava? Vou conversar agora, pode entrar aqui o pastor, o Dedini, eu não sei, ele é bispo Dedini, não é isso? Pastor Dedini que bom tempo que era da Igreja Universal, acompanhou todo esse episódio. Pastor Dedini, que é um dos homens mais importantes hoje de uma outra igreja e que está crescendo muito, por sinal, não é isso? Graças a Deus. Como é que é o nome da igreja? Igreja Internacional da Graça de Deus. Como é que é o nome do pastor? Aquele pastor O nosso fundador e o líder é o missionário R.R. Soares. O missionário R.R. Só que, aliás, ele é muito simpático. Eu gosto muito dele, acho ele assim na televisão, não conheço pessoalmente, mas eu acho ele muito simpático na televisão. Ratinho, eu só queria deixar uma coisa clara. Durante muito tempo, muita gente confundiu o pastor Didini, que na época era pastor, com o bispo Dom Helder que chutou a santa. Eu cheguei a ler em publicações, o pastor Didini, aquele que chutou a santa, não foi ele que chutou a santa. Não tem nada a ver. Ele era o porta-voz. Aliás, o Didini é um grande comunicador, de lá ainda foi para a TV Bandeirantes, não é isso? E ele era o porta-voz da Igreja Universal e ele que teve que atender a imprensa no dia seguinte para explicar a chutação da santa, entendeu? Muito bem. Agora, obrigado, Bandeira, por lembrar disso. Dedini, você não está mais trabalhando em televisão? Não, atualmente eu estou numa televisão, a Rede Internacional de Televisão, que nós estamos montando no Brasil, o HF, VHF e também por cabo, no Brasil. Muito bem. Olha, eu fico muito grato da sua presença aqui, Dedini. Você tem sido muito simpático com a gente. Quando a gente liga para saber alguma informação, tem sido muito gentil. Agora, eu quero te agradecer. Eu posso pedir um favor? Claro, fique à vontade. Eu queria aproveitar esse momento no teu programa, nossos 26 milhões de telespectadores, para corrigir um erro histórico e agora falar em nome dos evangélicos do nosso Brasil. Pois não, pode falar. Já são mais de 22% da população brasileira. Exatamente, pode falar. A palavra de Deus diz, e nós queremos seguir a palavra, no Evangelho de São João, já marquei aqui, capítulo 2, Evangelho de São João, capítulo 2, Jesus diz assim, para a mãe dele, quando a mãe dele perguntou se o vinho, tinha acabado o vinho num casamento que eles foram em Caná na Galiléia, foi o primeiro milagre que Cristo fez, transformando a água em vinho. E acabou em vinho. E a mãe de Jesus, Maria, foi falar com Jesus o que ele deveria fazer, né? E Jesus disse para ela o seguinte: mulher, que tenho eu contigo? Mulher, por quê? Mulher é um termo de respeito naquela época. Senhora, né? O que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora, quer dizer, não é chegada a minha hora de me revelar como Cristo, como Messias. Sim. Aí, diz assim, olha aqui, ó. Sua mãe disse ao servente, palavra da Maria, fazei tudo o que ele vos disser. Então, nós evangélicos amamos Maria. Maria é uma mulher santa, bem-aventurada, santa porque é separada, e nós evangélicos fazemos tudo o que Maria disse, no caso Jesus. Obrigado, Dedini. Obrigado, pastor Dedini, um abraço muito forte a você. Obrigado pelo esclarecimento, um abraço ao R.R. Soares.